Escuridão, caos, fome e guerra. Parece um cenário apocalíptico, não é mesmo? Conheça 536, o ano que ninguém pediu para ter nascido. Bem-vindos ao Desvendando a História. A misteriosa névoa. Uma névoa misteriosa que surgiu no horizonte em 536 ocultou o Sol por 11 a 18 meses. O historiador bizantino Procópio, que serviu como conselheiro militar de Belisário, o lendário general do Império Bizantino, conhecido como o último dos romanos, relatou sobre esse evento estranho e intrigante que ocorreu naquele ano. Procópio acompanhou Belisário em suas campanhas na Pérsia no ano de 520 e novamente na Sicília em 536, onde relatou pessoalmente os efeitos dessa misteriosa névoa. O Sol emite uma luz sem brilho como a Lua durante todo esse ano, e parecia excessivamente como o Sol em eclipse, pois os raios que ele irradiava não eram claros. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Mas ele não foi o único a relatar. Outra fonte a mencionar a escuridão em 536 foi Miguel o Sírio, um escriba bizantino, também escreveu sobre isso. O Sol foi eclipsado por 18 meses. Durante 3 horas pela manhã surge a luz, o que não parecia nem dia nem noite. Outras fontes de todo o Mediterrâneo descreveram uma nuvem ou véu de poeira que escureceu a terra por um longo período. Quando os estudiosos olharam atentamente para a época, descobriram evidências de uma erupção vulcânica gigantesca e que ela possivelmente depositou cinzas em todo o planeta Terra, revelando-se um momento desastroso para a população europeia. E com a escuridão veio a fome generalizada. O efeito da escuridão prolongada na agricultura em 536 e nos anos seguintes provou ser devastador. Sem o sol, as safras não cresciam e a temperatura da terra caía entre 1,6 e 2,5 graus Celsius. Devido à queda na temperatura terrestre, civilizações em todo o mundo enfrentaram consequências catastróficas. As baixas temperaturas e a ausência de luz solar devastaram a produção de alimentos, forçando as sociedades mais organizadas a racionar suprimentos para sobreviver. Além do caos, a fome aumentou a incidência de guerras. A escuridão, o frio intenso, o caos e as guerras sangrentas eram constantes. No entanto, uma nova ameaça silenciosa e devastadora emergiu, marcando 536 de uma vez por todas como o pior ano da história: a peste. Uma praga que varreu o Império Bizantino atacou desde a classe plebeia até a alta nobreza. Os sintomas começavam com uma ferida e progrediam até que o afetado não pudesse mais andar. As pernas inchavam, os bulbos estouravam e as vítimas morriam. A praga, que veio a ser chamada de peste de Justiniano, era na verdade a peste bubônica. Ela matou cerca de 50 milhões de pessoas no Império Bizantino entre o início de 540 e meados do século VI, contribuindo diretamente para o declínio do Império. Frustrações cotidianas. Era uma época de conhecimento limitado sobre meteorologia e sem meios eficazes de comunicação. A persistente camada de névoa causou ansiedade em muitas pessoas, que tentavam entender sua origem. O historiador romano Cassiodoro destacou o desconforto provocado por essa nuvem que parecia pairar sobre a humanidade por mais de um ano. Em meados do século VI, ele escreveu uma carta relatando suas observações. Estranho tem sido o curso do ano até agora. Tivemos um inverno sem tempestades, uma primavera sem suavidade e um verão sem calor. As geadas prolongadas e a seca fora de época têm sido adversas a todas as coisas que crescem. As estações parecem estar todas misturadas, e os frutos que costumavam ser formados pelas chuvas suaves não podem ser procurados na terra ressecada. O ar é engrossado pelo vigor da neve e rarefeito pelos raios do sol.
Além da crise na Europa, a Ásia também sofreu com as mudanças provocadas pela ausência do sol. Neve em pleno verão chinês. Por volta de 536, o clima na China sofreu algumas mudanças estranhas. O Nanxi, uma crônica do século VI, relata que uma substância amarelada estava caindo do céu. A composição exata do material permanece obscura, mas relatos o descrevem como sujeira ou poeira. A substância apareceu 3 vezes no final dos anos 530. No ano seguinte, as crônicas chinesas contaram sobre a ocorrência de neve durante os meses de verão. As crônicas das dinastias do sul relataram geadas no meio do verão, com neve em agosto, que arruinou as plantações em diversas províncias. O resultado foi uma fome generalizada que durou cerca de 2 anos e resultou na perda de cerca de 70% a 80% da população. Frio intenso na Escandinávia. Durante o século VI, testemunhou-se um êxodo nas terras escandinavas, com cidades inteiras sendo abandonadas. Nas partes orientais e centrais da Suécia, o declínio acentuado na temperatura foi tão severo que muitas localidades se tornaram desertas. A razão para esse fenômeno permanece envolta em mistério, embora seja provável que o véu de poeira de 536 e a subsequente escassez alimentar tenham desempenhado um papel crucial nas decisões dos escandinavos. Além disso, uma lenda nórdica conhecida como Fimbulvinter descreve um inverno de 3 anos que antecede o Ragnarok. É possível que essa narrativa do inverno prolongado tenha sido influenciada pela escuridão duradoura que caracterizou esse período sombrio. Para tentar conter as mudanças severas no clima, os escandinavos faziam oferendas aos seus deuses, realizando sacrifícios e enterrando tesouros para apaziguar a fúria divina. Enquanto o Império Romano na Europa declinava e perdia territórios para os povos germânicos devido à queda populacional de 30% causada pela fome e pela peste, na América, a civilização peruana enfrentava desafios semelhantes em 536. A civilização Moche dominava a costa oeste da América do Sul, contribuindo significativamente para o patrimônio cultural e econômico da região. Os Moches eram mestres na arte da pesca e na irrigação, permitindo-lhes cultivar diversas safras, como feijão e milho. O comércio agrícola sustentava seus assentamentos. No entanto, um ciclo do El Niño em meados do século VI causou águas tão quentes que as populações de peixes não conseguiram sobreviver. Enchentes e chuvas intensas destruíram as redes de irrigação, tornando impossível o cultivo de alimentos suficientes para alimentar a população. A fome e o caos climático, aliados a uma liderança ineficaz, mergulharam o povo Moche em uma crise da qual nunca mais se recuperaram. Mas afinal, o que a ciência moderna acredita que de fato aconteceu? Inicialmente, os pesquisadores presumiam que o El Niño poderia ter sido desencadeado por uma erupção vulcânica, possivelmente do vulcão Krakatoa, na Indonésia. A análise das evidências em 2018 trouxe nova atenção para as adversas condições descritas em 536. O acadêmico de Harvard Michael McCormick estava entre os membros de um grupo interdisciplinar que reuniram estudos para determinar se 536 foi realmente um dos períodos mais difíceis da história. No entanto, o grupo iniciou suas investigações com um propósito diferente. Inicialmente, os pesquisadores buscavam informações do uso do metal para cunhagem. E durante a década de 1990, análises dos anéis de árvores através da dendrocronologia revelaram evidências de um evento significativo no século VI. O crescimento das árvores diminuiu globalmente, indicando temperaturas mais frias após a erupção de 536. Essa tendência persistiu por pelo menos 15 anos, com as temperaturas atingindo o nível mais baixo em 2.000 anos entre 536 e 545. Essa situação só começou a melhorar cerca de um século depois, enquanto os estudiosos investigavam questões relacionadas à economia, cunhagem e uso de metal durante o século VII, encontraram dados que levaram a uma conclusão sombria.
1536 não foi apenas um dos piores períodos para se viver, mas também marcou o início de uma época terrível. No entanto, os pesquisadores identificaram um ponto de virada para a humanidade. De acordo com as amostras de gelo, o chumbo começou a aparecer na atmosfera por volta de 640, sugerindo que as pessoas passaram a produzir prata para uso como moeda, indicando assim uma melhora na vida da população. Mas e você, quanto tempo sobreviveria nesse ano caótico? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!